Olá, tudo bem? Mero Robert Filho, psicoterapeuta. Vou falar um pouquinho hoje sobre a jornada do herói na película cinematográfica de 1994 da Disney, conhecido como Lion King, o Rei Leão. Todo o simbolismo e toda a construção do herói está presente, da jornada do herói, está presente na essência desse desenho animado, que tem muito a ensinar. Vamos citar o exemplo, primeiramente o Sol. O Sol ele aparece primordialmente no desenho, na animação da Disney, como símbolo da ordem, do conforto, do intercalar do ciclo da vida. Então esse Sol é como se fosse o Rei Sol, o Rei Ra da cultura egípcia, ou então Cristo solar da cultura cristã. Então esse Sol tem essa representação já no início, quando o Rei Leão e o Mufasa apresenta através do macaquinho ali, que simboliza o velho sábio, o arquétipo do velho sábio, levanta o neném, o bebezinho leão, Simba, na direção do sol sobre uma pedra, a árvore sobre a pedra, o símbolo da natureza, e naquele momento ele é apresentado ao sol. E ali demonstra Mufasa como um rei consciente do ciclo da vida. Um rei que reconhece a necessidade de passar o seu legado, de passar à sua descendência os seus ensinamentos, a continuidade. Ele aceita o fenômeno da morte e ensina isso ao seu filho, que o fenômeno da morte é uma continuação natural da vida, por isso o ciclo da vida. Então o herói naquele momento ele está no seu nascimento. Porém, nesse conjunto essencial e nessa apresentação simbólica tem o tio Scar, representando a sombra, representando a anarquia. O Scar quer ser rei, mas ele não quer ter legado. Ele está a exemplo dos grandes revolucionários anarquistas que desconsideram o sagrado instituição da família, que pensam em usufruir tudo o que é tátil, tudo o que é prazeroso do mundo. E de certa forma Scar é também narcisista, porque ele, dialogando com o seu sobrinho, ele impõe a sua realidade tresmelhada, o seu sintoma neurótico obsessivo em se tornar rei, em usurpar o reinado do irmão, passando por cima da inocência de uma criança que tem a figura paterna, a imago Dei, que o protege e o ampara. Por isso Scar envia o menino, o pequenininho, a criança, vamos dizer assim, o filhote, melhor dizendo, leão para as hienas. Mas novamente o arquétipo paterno aparece e salva naquele momento. E dá uma grande lição ao seu filho. Um dia os grandes reis se tornarão estrelas. E um dia, meu filho, eu também me tornarei uma estrela. E você vai assumir. Quando a noite chegar ao meu reinado, o sol se levantará para você outra vez. Mas depois que Scar planeja o desencarne, a morte do rei, e consegue realizar isso, tem uma cena muito interessante, que no momento da morte do Mufasa, ele está deitado, o corpo inerte, sobre uma árvore quebrada. A árvore é o símbolo da ordem da vida, raiz na terra, galhos, flores, folhas no céu, entre o céu e a terra. Quando aquela árvore aparece quebrada sobre o Mufasa, naquela cena épica que nos arranca lágrimas, naquele momento a ordem foi desfeita e começa um reinado de sombras.
e Simba foge. Instituído pelo tio, o manda embora e ele foge, e ele vai embora. E quando ele vai embora, o Simba, ele vai acabar sendo acordado pelo Timão e o Pumba, né? Os dois jovens que simbolizam a adolescência. Ali o herói, naquele momento, está simbolizando algo muito importante, a adolescência. O momento que ele precisa se afastar do cuidado do pai, da mãe e viver entre os amigos a rebeldia para ele entender e começar a assimilar o que ele aprendeu do seu lar e ver e confrontar consigo mesmo a sua realidade. E ali ele começa a confrontar a sua realidade e ele descobre um Simba que quer viver comendo insetos. Vamos fazer uma analogia do inseto aos fast food, né? Aos alimentos, os hambúrgueres, as pizzas, não mais aquele alimento sagrado que a mãezinha fazia, né? Mas o alimento rebelde, o alimento rápido, o alimento do êxtase emocional. Então naquele momento Simba vive a desordem para se autoconhecer. E quem é que vai despertá-lo? Nala, a leoa, simbolizando a ânima. Quando um jovem homem desperta para a realidade, ele desperta para a sua ânima. E a ânima, a essência feminina na alma masculina, como tem o ânimos, a essência masculina na alma feminina, e a ânima faz que Simba, naquele momento, tenha um choque de realidade e comece a se modificar. Ele precisa reconquistar o amor perdido, ele precisa se tornar alguém responsável, ele precisa ter uma condição, ele não pode mais viver com Timão e Pumba comendo insetos, senão a Nala não vai ser o grande amor da sua vida. E novamente aparece então para norteá-lo o macaco, o arquétipo do velho sábio. E o Simba está desnorteado e o arquétipo do velho sábio lhe dá uma imago Dei, lhe dá uma ordem, lhe dá um biótipo, um superego que falaria talvez Freud entrando nesse momento, que é tocar no lençol da água e o Simba ver a imagem do seu pai. Quando ele se identifica com a imago paternal, né, ocorre então a ressurreição do herói, que volta para suas terras sombrias e delegadas ao abandono, para lutar contra a sombra deixada do passado, o mal, e reconquistar o seu reino, reconquistar o ciclo da vida. Naquele momento que Simba se encontra com o Scar novamente aflora um lado narcisista, se faz de vítima. Diz que ele não queria ser rei, mas acontece, né? São coisas do acaso, mas você matou seu pai. Então o narcisista, o que ele faz? Ele joga a culpa para o outro, para eximir da culpa que tem em si mesmo. É um projeto de vitimização para conseguir o que quer. Mas naquele momento Simba, vendo a mãe sendo maltratada, vendo as pessoas do seu reinado decaídas, sofrendo, ele se infla de amor e fortalecido enfrenta Scar, que acaba morrendo junto com as hienas. Isso aconteceu com os grandes líderes da humanidade que foram tiranos, porque eles conseguiram o reinado através da corrupção, da maldade, da morte, da usura. Eles estão cercados de pessoas que pensam da mesma maneira, de corruptores, de traidores, de dilatadores, de negligentes, de assassinos, e por isso o próprio anarquista que subiu ao poder, como nas histórias aconteceu com Stalin, com Hitler e com muitos outros, acaba perecendo também por aqueles que o colocaram no poder. E Simba então, reerguendo aqueles que estavam ao seu lado, novamente o sol, o rei sol, se abre e ele sobe sobre a pedra, o símbolo alquímico da energia da vida, e dá o rugido, o grito, a catarse de amor, ressignificando seus traumas e restabelecendo o ciclo da vida. Termina o filme apresentando a Kiara, a filha dele, porque Simba também prepara um outro reinado. É um rei sábio que vem demonstrar que a morte não é o fim e que a imortalidade do ser está além da alma nos seus descendentes. Homero Robert Filho, psicoterapeuta, interpretação da jornada do herói sobre o filme em respeito à película cinematográfica da Disney, O Rei Leão. Fiquem muito com Deus.